Oiê, sextou. Estamos aqui para mais um papo sem roteiro, como sempre, sem roteiro, improvisado. Sentamos aqui no botequim, abrimos uma cerveja e vamos falar sobre cinema. Filmes de quarentena. O filme de hoje na minha opinião, é o melhor filme de 2020 até agora. Eu escrevi isso para um artigo na Folha essa semana. Vou ver se eu coloco o link pro artigo dentro do link aqui do YouTube. Quem estiver vendo isso pelo IGTV, pelo Instagram, corre lá pro meu canal no YouTube, Dodomundi, D-O-D-O, Mundi, de mundo, com I no final. Ou escreve no Google Dodô Azevedo, YouTube. O nome do filme é Bacurau no Mapa. Sim, é o making of de Bacurau. Ou até não é, né? Porque o Kleber entrou, o diretor, o Kleber Mendonça Filho, ele entrou lá no meu Facebook e falou: ih, rapaz, aquilo nem é pra ser um making of. É uma coisa que foi meio feita às pressas. Eu filmei as coisas que eu tinha filmado, que pessoas tinham filmado, a gente se juntou e editamos às pressas para o lançamento do Blu-ray e do DVD que vem com esse material. Então, que está sendo lançado agora. Então, o Blu-ray de Bacurau, do filme Bacurau, está sendo lançado agora. Você vai ter que ter esse Blu-ray ou esse DVD. A história da mídia física, lembra que eu falei que é da vantagem de ter uma mídia física? Então você vai atrás desse Blu-ray, vai atrás desse DVD, ou então vai no Telecine Play, onde tem o Bacurau no Mapa. Eu acho que é o único lugar no streaming que tem o Bacurau no Mapa, exclusivo deles. E é um make-off, sabe o make-off que vem junto? Só que na verdade é um documentário de 1 hora de duração, ou seja, um filme gigante, e que conta não conta a história da feitura O que eu acho maravilhoso nesse filme é que a maioria dos make-offs são todos parecidos, ou seja, é sobre o desafio e a superação de fazer o tal filme. Então ele começa com como é que a pessoa teve a ideia. Então geralmente é o autor se vangloriando: eu tive a ideia num dia, não sei o que lá, ou então li um livro e achei que aquele livro ia ser legal de adaptar para o cinema. Ou seja, por que fazer o filme? Depois vem a segunda parte do documentário, é a pré-produção, que são as pessoas dizendo que não ia dar certo o filme, não ia conseguir o financiamento. Aí você fica ali torcendo para conseguir financiamento. E aí consegue financiamento, aí começa a filmar, aí nas filmagens dá um monte de zica, e aí você fica preocupado ali vendo o making of, será que eles vão conseguir fazer o filme? Então é meio que um filme de suspense, e quando o filme termina, você fala: caramba, será que o filme vai fazer sucesso? E aí ao final dos making offs costumam ser mostrando que o filme fez sucesso, ou que o filme não fez sucesso na época, mas que hoje é um clássico. Então é meio que um filme de suspense para saber se vai dar certo, e é também um jeito meio martirizado de fazer cinema, de mostrar o fazer cinema, meu Deus, eu tô sofrendo, muito sofrimento. É uma demonstração, quando na verdade fazer cinema é uma alegria, e Kleber, mesmo nas piores condições, é uma alegria. E Kleber mostrou nesse filme chamado Bacurau no Mapa, que também é uma festa fazer cinema. Também é uma festa. Então ele tira, não está nesse filme, toda aquela parte de tivemos a ideia do Bacurau por causa do Brasil que está indo por um caminho, blá, blá, blá. Não tem nada disso. Não tem também meu Deus, será que nós vamos fazer esse filme, conseguir fazer esse filme, não estão conseguindo dinheiro. Não tem isso, não tem. Chegamos lá no sertão do Seridó e vamos fazer o filme, mas não tem luz, não tem água, tá calor. Não tem nenhuma reclamação de nada disso. E vamos lançar o filme será que vai para Cannes? Será que vai ganhar Cannes? Também não tem nada disso. Ele tem, só por isso já ganhou status de um making of como você nunca viu na vida. Ou, como o Kleber comentou lá no meu Facebook, não é um making of.
E eu acho também que não é um making off, eu acho que é um documentário lindíssimo sobre a alegria de fazer cinema. Melhor, é um documentário lindíssimo sobre a alegria de fazer cinema junto. Ou melhor, é um documentário lindíssimo sobre a alegria de estar em comunidade, de fazer coisas em comunidade. Seja um filme, seja melhorar a questão do seu bairro. Bacurau é sobre micropolíticas, né? E é a micropolítica que vai salvar o mundo, não é a macropolítica. A macropolítica, ela se desenha lá, o preço do barril, do petróleo, ele vai influenciar na sua vida, da classe média, vai influenciar sim, mas não vai influenciar a vida do pobre. O que vai influenciar a vida do pobre é o que acontece quando a polícia sobe o morro, ou seja, a micropolítica. É a política verdadeira. Então a gente fica ocupados com questões macro. Oh meu Deus, como é que será? E agora? O dólar, como é que tá? Blá, blá, blá. E a gente se distrai dos problemas da nossa comunidade, do nosso bairro, do nosso quarteirão, do nosso vilarejo, do nosso Bacurau. Então, se essa é a grande lição do filme, dentre as milhões de lições do filme, e aí cabe aqui um parêntese, olha, eu revi Bacurau, eu já vi Bacurau, mas ia falar milhões de vezes, mais de 10 vezes, mas eu lembrei do cara que levava as meninas para ver Bacurau, o esquerdomacho. Bom, eu revi Bacurau recentemente, agora, há 2, 3 dias atrás, e o filme aumentou de tamanho. Eu acho que esse filme ele vai aumentar de tamanho ainda mais com as décadas. Eu acho que na comparação com Parasita, em termos de tema, parecido em termos de diretores que são amigos e pensam o mundo da mesma forma, apesar de um ser brasileiro, 2 serem brasileiros, né, Juliano e Kleber, e Bong Joon-ho ser coreano. Como o Bong Joon-ho falou, todos moram no mesmo país chamado capitalismo. Então a gente mora no mesmo lugar, todo mundo mora no mesmo lugar. Ou como a gente viu aqui num dos filmes aqui, você procura aqui do nosso projeto, que é o Guava Island. Tem uma hora que o Donald Glover ele vira e fala assim, viram para ele e falam assim, mas a gente não está na América, a gente está numa ilha, porque o filme se passa numa ilha do Caribe. Tá, a gente está numa ilha do Caribe, a gente não está na América. Aí ele responde com essa frase maravilhosa, não, a gente está na América sim, qualquer lugar onde se trabalha, onde poucos trabalham onde muitos trabalham muito para enriquecer poucos, é América. Revejam esse filme, tá? O Guava Island, melhor filme do ano passado. Dá uma olhada aqui nos encontra o vídeo que eu falo dele e entra lá no nosso grupo de Zap, que já foi criado já uma pasta lá, um Dropbox, onde estão todos esses filmes para você assistir agora. Então entra lá, a gente está conversando sobre cinema agora, acabei de responder uma mensagem, a gente está conversando o pântano da Lucrécia Martel, a questão da maternidade, da consanguinidade, então a gente fica lá conversando, é papo de botequim mesmo, não é pretencioso querer... Como não é pretencioso o Bacurau no Mapa. Ou seja, ele não quer contar uma história épica, ele quer contar aquela história humana daquele grupo de pessoas que fizeram um filme. Ou seja, se Bacurau é a história de um povoado que é atacado, resiste, Bacurau no Mapa, o tal do making off, ele é sobre um grupo de artistas, de pessoas que trabalham com cinema, que sob ataque do governo, resistem. E resistem felizes, resistem sofrendo, resistem preocupados, mas não abrem o direito de rir e de sorrir. Isso eles não dão para o inimigo. Você não vai tirar o meu direito de sorrir, meu direito de amar, meu direito de ser feliz.
Por isso é uma grande lição. Esse filme é um dos melhores filmes do ano. Kleber ensina a fazer cinema no meio porque ele é muito generoso, então ele monta o documentário por cenas. Então, assim, como é que é feito desde a escolha por que a escolha do barulho do tiro é importante para a narrativa do cinema. Ele mostra como é que é montado aquilo de um tiro e de outra cena, de outra cena, de outra cena. Ele vai te ensinando básico, assim, para uma pessoa básica, sem recursos, qualquer pessoa. É como se fosse uma aula de cinema para qualquer pessoa, para uma pessoa que esteja no sertão do Seridó nesse momento vendo aquilo, ensinando o que é cinema, ensinando como é apaixonante cinema. Então, viva Juliano, viva Kleber, Kleber sozinho assim nesse filme. Boa sexta para vocês e não abram mão, não deem para o inimigo o sorriso de vocês, tá?